Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estudaremos sobre tempo, memória e história. E para iniciarmos nosso estudo sobre história, vamos refletir sobre o porquê estudar história. Bem pessoal, esta pergunta é bem comum entre os alunos. Por que estudar história? A resposta para esta pergunta é o objeto de estudo que introduz a disciplina História nos anos finais do ensino fundamental. Vejam bem, os seres humanos sempre buscaram compreender seu passado e, consequentemente, suas origens. Isso sempre esteve no centro das questões existenciais dos seres humanos. Por isso, o homem sempre procurou explicações para suas origens. Dessa forma, o estudo do passado permite às mulheres e aos homens do presente compreender como o contexto social em que vivem se desenvolveu, permitindo-lhes entender melhor seus problemas e a desenvolver estratégias que permitem contribuir para um mundo melhor. No entanto, é necessário observar que as transformações que afetam as sociedades, na prática, costumam acontecer muito lentamente em relação àquelas vivenciadas pelos indivíduos. Essas transformações podem se estender por centenas de anos até serem percebidas pelas pessoas, o que faz com que muitos indivíduos não percebam essas mudanças ocorridas no decorrer de suas vidas. Sendo assim, a compreensão delas exige considerar um grande número de elementos que interagem de diversas formas. Além disso, tais transformações podem ser muito complexas, pois envolvem vários aspectos da realidade comum. O que mudou e o que permaneceu intacto ao longo do tempo, entender o passado e esclarecer sua relação com o tempo presente. Também é necessário dar destaque dentro do trabalho do historiador o seu objeto de estudo, as fontes históricas. Basicamente, as fontes históricas são marcas deixadas pelos seres humanos ao longo do tempo. Quando essas marcas são utilizadas pelo historiador em suas pesquisas, elas ganham o nome de fontes históricas. Elas podem ser classificadas em fontes históricas materiais ou imateriais. As materiais são documentos pessoais, livros, fotografias, roupas, cartas, pinturas, monumentos, etc. E as fontes históricas imateriais são músicas, lendas, línguas, crenças, etc. Essas diferentes fontes históricas permitem conhecer o passado através da análise minuciosa dessas marcas deixadas pelos seres humanos ao longo do tempo. Agora vamos analisar a memória. A memória é a nossa capacidade ou faculdade de guardar as informações, experiências e impressões de situações que vivemos em diferentes épocas da nossa vida. Ou seja, a memória é o elo entre o passado e o nosso presente. Sem ela, não podemos saber quem somos. Porém, entende-se que nossa memória não é uma guardiã segura do passado, pois com o tempo ela falha ou distorce, ou seja, esquecemos muitas coisas, muitas informações importantes, o que faz com que ela seja subjetiva, não exata, ok? A memória pode ser registrada de muitas maneiras, tais como criações e manifestações humanas em histórias orais passadas de pai para filhos, em gravuras, em monumentos e em fotografias, por exemplo. Dessa forma, entende-se que existe uma relação entre história e memória com o passado. Porém, são diferentes, pois a história utiliza a memória para acessar informações do passado e depois interpreta e tenta preencher suas lacunas na tentativa de entender seus significados. E por último, vamos analisar o tempo e suas formas de medição de tempo.
Bem, sabemos que a história é a área do conhecimento que estuda as relações humanas ao longo do tempo. Por isso, é fundamental a ideia de tempo para a história, pois para organizar de forma cronológica os acontecimentos, o tempo é o grande mestre dos acontecimentos. Constantemente, o historiador busca identificar os fatos que antecedem e sucedem um grande acontecimento na tentativa de registrar e entender os desdobramentos históricos que provocaram tal acontecimento, observando também os aspectos de curta e longa duração, inclusive decorrentes desses grandes acontecimentos. É preciso que saibamos que o tempo não é algo material, concreto, que possamos pegar ou manipular. Os povos antigos aprenderam a perceber o tempo observando as transformações, mudanças no ambiente que viviam. Podemos apenas ter uma ideia do que é o tempo observando as mudanças na natureza, a alternância entre dia e noite, entre as estações do ano, o ciclo da vida das plantas e dos animais e ainda nas coisas que acontecem ao longo de nossas próprias vidas, como o início de uma viagem, nosso primeiro dia na escola, festas de aniversário, etc. Esses acontecimentos são registrados pela nossa memória em fotografias ou vídeos para serem revistos e relembrados. Muito bem. A percepção de tempo predominante atualmente é linear, onde se entende o tempo como uma linha reta, com presente, passado e futuro. Porém, esse entendimento não é consenso entre todas as sociedades. Muitas sociedades percebem o tempo como algo cíclico, que tem começo, meio e fim, seguindo por um recomeço, como acontece com as estações do ano ou as fases da Lua. Na tentativa de organizar melhor o tempo, estudiosos dividiram a história em 4 idades ou períodos: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E o marco inicial dessa periodização é a invenção da escrita, ocorrida por volta de 6.000 anos atrás. O período anterior é classificado como pré-história. Essa divisão é comum entre os historiadores de todo o mundo e está em praticamente todos os livros de história, apesar de haver contradição com o termo pré-história, pois atualmente existe um grupo de historiadores e pesquisadores que acreditam que o fato de os primeiros grupos humanos não dominarem a escrita não significa que não tinham história, não pudessem registrar suas histórias. Afinal, através da arte rupestre, por exemplo, deixaram seus registros históricos. Quanto às formas de medição de tempo, acredita-se que os primeiros grupos humanos utilizavam as transformações da natureza, por exemplo, a posição do Sol, as fases da Lua, os períodos de chuva e de estiagem ou a mudança das estações do ano para medir a passagem do tempo e, seguindo o tempo da natureza, organizavam o trabalho, as refeições, as festas e outras atividades cotidianas. Com o passar do tempo, foi possível alcançar um conhecimento maior sobre os ciclos da natureza, o que possibilitou o desenvolvimento de atividades mais complexas, como a própria agricultura, pois era essencial o conhecimento da época certa para o plantio, a época da colheita, né? Por essa razão, algumas sociedades criaram formas de medir o tempo e desenvolveram os calendários. O calendário que utilizamos hoje é o gregoriano, que está em vigor há quase 500 anos e tem como base o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, que é de 365 dias, 5 horas e 49 minutos. Como o número de dias não é exato, a cada 4 anos é acrescentado um dia no calendário e esse ano é chamado Ano Bissexto. O marco inicial no calendário gregoriano é o nascimento de Jesus Cristo. Por isso, também é conhecido como calendário cristão. Existem vários outros calendários mundo afora, como o calendário judaico, por exemplo, onde o evento fundamental é a criação do mundo por Deus, episódio narrado no livro bíblico do Gênesis.
Já no calendário islâmico, o tempo é contado a partir da migração do profeta Maomé de Meca para Medina, cidade localizada na Península Arábica. E esse acontecimento é conhecido como Hégira. Enfim, pessoal, existem também povos que nunca desenvolveram nenhum tipo de calendário, como grupos nativos das Américas, da África, Sibéria ou Austrália. Bem, essa foi nossa aula sobre tempo, memória e história. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Um grande abração e até a próxima. E se inscreve aí no canal, ok? Tchau, pessoal!